Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Deus é cego e surdo. O autor de Salmo 94 clamou a Deus por justiça. Principalmente, reclamou do poder de pessoas corruptas e violentas que oprimiam o povo do Senhor. Ele disse em Salmo 94, versos 5 a 7, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e aos órfãos assassinam. E dizem, o Senhor não vê, nem disso faz caso, o Deus de Jacó. O salmista foi ao coração do problema. Quando pessoas se consideram impunes diante de Deus, ou até rejeitam a noção da existência de Deus e de qualquer padrão divino de moralidade e ética, não há limite à sua perversidade e crueldade. Várias tendências na nossa sociedade, algumas delas com suas raízes séculos atrás, contribuem à ideia de impunidade. Pense comigo sobre as implicações práticas de algumas filosofias influentes nos últimos séculos, comparando esses pensamentos com as atitudes manifestadas no Salmo que eu acabei de citar. Embora alguns traçam suas raízes aos antigos filósofos gregos e citam Galileu e Newton como figuras importantes no seu desenvolvimento, o deísmo é mais conhecido como filosofia que ganhou força nos séculos recentes, principalmente pelos escritos de homens como John Locke, um filósofo inglês do final do século XVII, Voltaire, um filósofo francês do século XVIII, Thomas Jefferson, um dos fundadores da democracia norte-americana e terceiro presidente daquele país. O deísmo não nega a existência de Deus, e muitos deístas têm defendido como óbvia a existência de um Criador inteligente. O que identifica o deísmo é a noção de não existir um Deus que interfere nas coisas desta vida. Ou seja, que não existe um Deus que age em relação aos seres humanos. Assim, Deus não seria o revelador de leis morais e não traria nenhum castigo ou recompensa para os homens. Poucas décadas depois do trabalho de alguns dos principais autores deístas, Charles Darwin ofereceu uma outra saída para pessoas revoltadas pela ideia de princípios morais e éticos, determinados por um ser divino. A revolta é antiga. Até Salmo 2 fala de pessoas se rebelando e querendo tirar as algemas do domínio do Senhor. Mas Darwin apresentou uma teoria, a teoria da evolução, que se tornou a explicação aceita por muitos cientistas e filósofos. Ele ofereceu um mecanismo para os seres humanos se acharem livres de qualquer imposição divina. Se somos produtos de processos naturais, não há um ser superior que nos governa. Ao longo dos últimos séculos, boa parte do mundo tem se tornado cada vez mais secular, voltado às coisas deste mundo e deste tempo, ao invés de ser preocupado com questões eternas e celestiais. Qualquer noção de um envolvimento divino acaba sendo empurrado mais e mais longe das realidades do dia a dia. Muitos governantes evitam ou até proíbem a consideração de qualquer princípio da lei divina, acreditando nos moldes da democracia, que o próprio povo determina o que é certo ou errado, ou o próprio governante determina certo e errado. Desta maneira, governos e os povos por eles guiados se tornam cada vez mais tolerantes de todo tipo de conduta imoral. Pesquisadores podem determinar que a principal causa da mortalidade infantil entre um povo indígena da Amazônia é a prática cultural de mães matarem seus próprios filhos quando nascem com defeito, ou do sexo indesejado. E assim, órgãos do governo brasileiro conseguem fechar os olhos e negar proteção para essas crianças. E as pessoas cultas e civilizadas que leem jornais falando sobre essas atrocidades podem até achar uma barbaridade inadmissível, mas precisam encarar a realidade de que 97 países
representando 2/3 da população mundial, recusam proteção à vida de uma criança antes do nascimento, permitindo aborto legalizado. Juntando os abortos legais com os ilegais, estima-se um total atual de 126 mil abortos por dia no mundo. Ou seja, para 46 milhões de crianças é negado o direito de nascer a cada ano. Por quê? Porque a opinião popular apoia tal prática e não se preocupa com qualquer noção de princípios morais revelados por um Criador. Poderíamos acrescentar exemplos de maus tratos aos pobres, corrupção de líderes do governo, violência desenfreada. Precisamos ouvir a resposta do mesmo salmista quando ele apresentou aquela questão. Será que Deus não ouve? Será que Deus não vê? O salmista disse, Salmo 94, começando no verso 8, Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Imaginar um Deus incapaz de ver é pura tolice. Vamos agora para as perguntas do dia. A pergunta de ontem foi: quando o povo terminou a confecção do tabernáculo e seus utensílios, quem os abençoou? Alternativas: A. Arão, B. Moisés, C. Josué ou D. Bezalel. E a resposta vem de Êxodo 39, versículos 42 e 43. Tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim fizeram, e Moisés os abençoou. Foi Moisés que abençoou o tabernáculo e seus utensílios. A pergunta de hoje, a resposta se encontra no Novo Testamento. Qual seita dos judeus no tempo de Jesus não acreditava na ressurreição? Alternativas: A. Fariseus, B. Saduceus, C. Essênios ou D. Herodianos. A resposta no final do episódio 508, amanhã. Seres humanos podem ter problemas de visão, mas Deus enxerga perfeitamente. E Ele vê tudo. Podemos esconder coisas talvez de outros seres humanos, mas não do Senhor. E devemos viver com a consciência de que o Senhor que vê todas as coisas nos julgará no último dia. Vamos nos preparar para este dia, vivendo de forma digna e agradável ao Senhor, porque é com Ele que queremos viver eternamente. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.